Olá, tudo bem? Se você não sabe, você está no canal Plenitude de Vida. Então, quando terminar o vídeo, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para você ficar por dentro de todas as novidades, todos os vídeos que saírem. E faça comentários sobre o tema que nós vamos tratar hoje. E sabe qual que é o tema que encheu meu coração para eu poder falar? Acerca do livre-arbítrio. Será que verdadeiramente nós temos escolhas livres? O que é o livre-arbítrio? O que é ser livre para ter um árbitro dentro de nós para fazer as escolhas certas? Você acha que realmente temos livre-arbítrio? Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. Porque muitas vezes nós colocamos uma culpa no livre-arbítrio de escolhas que fazemos ou escolhas que fizemos. Então é interessante a gente sondar, a gente refletir e a gente conhecer o que a Bíblia diz acerca disso. Quero deixar claro que eu não vou colocar um fim na discussão, porque é um assunto muito amplo e eu não posso discorrer todo o assunto num vídeo de 5 a 10 minutos. Mas eu quero chamar a atenção só em alguns textos para que você possa refletir se você realmente tem um livre arbítrio, ou seja, se as suas escolhas elas não têm tendências, se suas escolhas são imparciais ou não, ok? Então vamos lá, eu separei alguns textos. Primeiro eu separei um pouco do que é, né, o livre-arbítrio. Eu peguei várias fontes, então nós vamos entender um pouco sobre o que seria o livre-arbítrio. Então, para alguns, a definição é uma decisão dependente apenas da vontade. A arbitragem, aquele que, tipo o árbitro do jogo, onde ele escolhe, dependendo do que ele vê, aquilo que se foi falta, se não foi, tá fora, tá dentro. Então, é uma arbitragem. Eu escolho ali o que deve ser feito, o que é certo e o que é errado. Um outro conceito muito usado são expressões que denotam a vontade livre de escolhas, as decisões livres. O livre-arbítrio, então, é a capacidade autônoma realizada pela vontade humana. Então, o livre-arbítrio é uma arbitragem aonde com a sua capacidade humana, o seu desejo humano, a sua vontade humana tem de escolher qualquer coisa. Outro conceito é que o livre-arbítrio está diretamente relacionado ao direito de escolha. Então, essas são algumas definições que a gente encontra por aí. Duas coisas também que eu anotei que estão assim. As ações resultantes das suas decisões são subordinadas somente à vontade consciente do agente. Então, são dependentes da vontade humana, são decisões subordinadas à vontade consciente do agente, é uma arbitragem, ou seja, você decide aquilo que é e o que não é. Depende apenas da vontade, depende da capacidade autônoma para realizar a vontade, pela vontade humana. Se a gente começar a ler a Bíblia, a gente vai perceber algumas coisas. Lá no Jardim do Éden, Deus criou Adão perfeito,
criou Eva para Adão, e Adão era um homem perfeito. Tanto é que Jesus foi chamado de segundo Adão, ou seja, um homem perfeito. Porque Deus é justo. Se de um homem perfeito entrou o pecado, que atingiu toda a humanidade, então de um homem só também vem a salvação desse pecado. Eu gosto muito de uma definição do Watchman Nee, que fala com relação ao pecado no singular. O pecado é algo que te leva a fazer coisas que não estão na vontade de Deus. Assim que o pecado entrou na humanidade através de Adão, lá no princípio onde Deus criou todas as coisas, então todo ser humano é pecador. Então uma coisa que a gente deve ter em mente: eu sou pecadora não porque eu cometo pecados. Eu sou pecadora porque eu nasci no pecado. Deu para você entender? Ah, fulana é pecadora porque ela faz um monte de coisa errada. Não. Nós somos pecadores porque nascemos do pecado. Se você olhar um bebezinho, quando ele acaba de nascer, você vai pensar, nossa, esse bebê é puro, esse bebê não tem culpa. Não, na Bíblia fala que todos nós nascemos no pecado. Porque se de um homem entrou o pecado em toda a humanidade, o segundo homem perfeito, varão perfeito, Jesus Cristo, há nele a salvação também de toda a humanidade, a saber, aquele que crê no plano de salvação de Deus através de Jesus Cristo. Então, Deus é justo. Uma vez eu questionei a Deus acerca disso. Falei assim, pai, como que através de um homem todo mundo foi atingido? Eu não sei se você tem esses questionamentos com Deus. Eu tenho. Todas as vezes que eu recebo uma verdade e aquela verdade não está de acordo ou com minha consciência, com o conhecimento que eu tenho até aquele momento, ou com a minha justiça própria, né? A gente o tempo inteiro luta com a nossa justiça própria, tão limitada, tão corrompida por esse mundo tão imperfeito. E quando eu fui ler o livro de Gênesis, eu percebi que Adão era um homem perfeito, que Adão se encontrava com Deus ali antes de escurecer, que Adão tinha um relacionamento íntimo com Deus. Apesar de Deus ter criado todas as coisas, Deus deu a capacidade para Adão de dar nome a todas as coisas. Deus dividiu a glória dele com o homem. Ele fez aquilo tudo para que para que o homem participasse da bondade, da glória, de todo aquele movimento, né, que ele estava fazendo, porque Deus não precisa de mim, de você. Ele decidiu nos criar para que ele compartilhasse conosco aquilo que ele tem de bom, porque tudo que fazemos de bom vem de Deus, não vem de nós. O livro de Romanos vai nos mostrar isso, que em nós nada tem de bom, nada. Por quê? Porque o pecado entrou na humanidade. Então nós já nascemos no pecado. E por já nascermos no pecado, nós cometemos pecados. Só que há uma esperança aí. Mas vamos retornar para o tema, que é o livre-arbítrio. Então, se a gente for colocar essa ideia de que o desejo, as nossas decisões, o livre-arbítrio é nada mais, nada menos você escolher de acordo com a sua vontade. É a capacidade ou o direito, tem até uma das definições ali, o direito que eu tenho de escolher, dependendo da minha consciência. Vamos ler o livro de João. Onde está o livro de João? Capítulo 8, versículo 34, que diz assim: Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim,
para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, Jesus, verdadeiramente sereis livres. Então eu comecei a pensar, se só através de Jesus, que é o Filho de Deus, e aqui é o próprio Jesus falando, se verdadeiramente o Filho vos libertar, aí sereis livres. Então, se a gente parar para pensar, nós temos livres escolhas quando o Filho verdadeiramente nos libertar. E como que o Filho nos liberta? A partir do momento que você crê que Deus tem um plano de salvação e o centro desse plano está em Jesus Cristo e no sacrifício que ele fez. Porque ali na cruz é como se a ira de Deus de todos os pecados passado, presente e dos vindouros, Deus estivesse despejando ali a ira dele no próprio filho dele. Então aqui está falando que aquele que comete pecado no singular é escravo do pecado. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. E como que um escravo é livre para fazer escolhas? É uma pergunta que pode ficar aí no seu coração para você refletir. Se você realmente é livre do pecado, então você é filho, como diz a palavra. E o filho está sempre em casa, na casa do pai. Mas se você comete o pecado, você é escravo do pecado. Não se esqueça que tudo aquilo ou todo aquele que a gente obedece, a gente se torna escravo. Ou seja, tudo que te domina, tudo que me domina, nos faz escravos. Esse é o primeiro texto que eu gostaria que você refletisse comigo acerca da livre escolha ou do livre arbítrio. Será que nossas escolhas então são realmente imparciais? Será que a gente não tem uma tendência fora de Cristo? As pessoas que não creem em Cristo, não creem no plano de salvação de Deus para você, para mim, será que essas pessoas realmente têm um livre arbítrio? Fica aí para você poder refletir. Um outro texto que eu gostaria de ver com vocês está lá em Romanos 6, no versículo 11, que diz assim: assim também vos considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo. Isso é uma coisa muito, 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 muito interessante. Aqui, Paulo está ensinando para os romanos que nós temos que nos considerar, nós, a saber, aqueles que creem em Jesus Cristo e que estão em Jesus Cristo por crer no sacrifício dele, a gente tem que considerar que somos mortos para o pecado, porque assim nós não seremos escravos dele, e vivos para Deus em Jesus Cristo, não esquecendo que a nossa salvação está em Jesus Cristo. Não esquecendo que, porque Jesus Cristo fez o sacrifício e foi até o fim, até a morte e morte de cruz, Deus o elevou sobremaneira, colocando o nome dele acima de todo nome, e nele somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, de todas as promessas, de todas as bênçãos e de tudo que está por vir. Então, será que somos realmente livres para escolher? E se somos realmente livres para escolher, somos livres para escolher a coisa certa? Fica aí a reflexão para você. E um outro texto que eu gostaria de compartilhar também acerca desse assunto é Efésios. Efésios no capítulo 2. Adoro o livro de Efésios, porque é como se Paulo fosse falando do evangelho, do poder do evangelho, dos ensinamentos de Jesus, da glória até
o ruim do homem. Já Romanos é o contrário, ele já fala da depravação humana e depois fala da glória em Jesus Cristo, mas aqui é o contrário. Então, no capítulo 2 diz assim, Paulo ensinando para os irmãos que estavam em Éfeso. Ele diz assim, ele vos deu vida, estando vós mortos. Aonde? Nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo. Então, andávamos outrora mortos nos nossos delitos e pecados. Estamos ali no curso do mundo. Aonde a onda vai, eu vou. Aonde o vento sopra, que não é o vento do espírito, eu sou levada. Então, será que nesse momento, nessa fase, nessa época, será que eu sou livre? E posso escolher livremente aquilo que eu decido para mim de uma forma imparcial? Ou eu sou dominada pelo pecado, ou eu sou dominada por pensamentos que não são pensamentos de Deus? Para você refletir. Nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua. Presta bem atenção nesse versículo, que está no versículo 2. Vou repetir. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Opa, então nós lemos lá que aquele que comete pecado é escravo do pecado. E nós vimos que se nós estamos aqui no mundo, no curso desse mundo, onde há um espírito que atua nos filhos da desobediência, será que existe livre-arbítrio? Vamos lá. Entre os quais todos nós andávamos outrora. Todos nós, aqueles que cremos em Cristo, andávamos outrora. Segundo as inclinações da nossa carne. Aí você já lembra ali que a decisão do livre-arbítrio é dependente apenas da vontade. Então, eu tenho uma vontade, logo eu tomo a decisão. Então, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade de quê? Da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, o quê? Filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, adoro essa expressão, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Como? Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais aonde? Em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da tua graça em bondade conosco em Cristo Jesus. Vou parar por aqui. Então, o que esse texto nos fala? Que existe um príncipe da potestade do ar que atua no mundo e que é dominado aquele que está morto nos delitos e pecados, aquele que está no mundo obedecendo a carne e os pensamentos. Na palavra fala que o espírito, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Se tem um espírito que atua nos filhos da desobediência, ou seja, naqueles que não levam em consideração a vontade de Deus, que não têm o pensamento em Deus, que não têm o domínio próprio para as suas loucuras, muitas vezes, dos desejos, das paixões inflamadas, será que ele tem um livre arbítrio? Será que nós só conseguimos ter um livre arbítrio quando estamos necessariamente
em Cristo? O que você acha? Eu tô deixando aí para você uma reflexão. Será que você tem um livre arbítrio, uma livre escolha, sem tender nem para um lado e nem para o outro? Será que você, não temendo a Deus, não conhecendo Cristo e não sendo guiado pelo Espírito Santo, será que o seu árbitro, a sua escolha é livre? Será que você acha que é livre? Sendo que delitos e pecados Deus chama de morto. Como é que morto escolhe? Como é que um escravo, como nós lemos em João, é livre para decidir alguma coisa? Será que aquele que não tem Deus, não reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador e não tem um Espírito que ele prometeu que todo aquele que crê, ele lançaria sobre nós o Espírito Santo de Deus que nos guiaria a toda verdade? Será que se você que não tem isso tudo que eu falei, você sempre escolhe ou sempre tem a liberdade de escolher o certo? Será que se você não tem Deus, se você não acredita no sacrifício de Jesus e não tem o Espírito Santo para te ensinar toda a verdade, você não acha então que a sua escolha ela é parcial? Isso é para você refletir. Você mesmo vai dizer para você, na sua consciência, no seu coração, se você é livre. E se, sendo livre, do jeito que você acha que é, se você tem o livre arbítrio. Se você tem mesmo esse direito de escolha. Ou, se você tem esse direito de escolha, será que você escolhe a coisa certa? Será que você não é dominado por uma inverdade? Será que você realmente tem o livre-arbítrio? Então fica aí para você refletir, para você orar, para você estudar, para você pesquisar. Porque uma coisa eu digo para você: se Adão, que era um homem perfeito e tinha sim o livre-arbítrio no jardim do Éden, porque existia a árvore da vida, mas também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão não conhecia o mal, ele só conhecia o bem e a árvore da vida. Ali, sendo o homem perfeito, cheio da glória e do conhecimento de Deus, ele tinha o livre arbítrio e ele escolheu conhecer o bem e o mal. Se ele, que era ele, perfeito, escolheu, e eu e você, que já nascemos no pecado, será que antes de Cristo nós temos livre arbítrio? Que você possa responder essa pergunta para você, ok? Se você gostou do vídeo, dê o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva e comente a respeito do tema